Luz no caminho, paz no coração a todos os amigos que acompanham semanalmente o nosso Diálogo Espírita. Nosso destaque de hoje é o quadro Reflexões de A a Z, abordando palavras relacionadas com o Espiritismo iniciadas pela letra H. Sendo assim, nós vamos abordar, falar sobre humanidade, humildade e hábitos. Vocês sabiam que os bilhões de espíritos que orbitam em torno da Terra, nosso planeta, também fazem parte desta mesma humanidade, tal qual nós, os encarnados? Durante muitos milênios, nós apenas trocamos de lugar com eles. Ora nós aqui, eles lá, ora eles aqui e nós lá. Por falar nisso, por falar nossa humanidade, como vai ela? Está melhorando? Piorando? Em que aspectos? Qual a sua opinião? Humildade, uma das mais belas virtudes. Dizem que quem é verdadeiramente humilde não sabe o que é. Será mesmo? E os hábitos, hein, gente? Bons e maus hábitos. Estes nos prendem ao passado, aqueles constroem o futuro. E por que é tão difícil nos livrarmos dos últimos e adquirirmos os primeiros? Agora para você, Diálogo Espírita, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Quadro Reflexões de A a Z, eu comuniquei lá na abertura, nós vamos falar hoje sobre palavras iniciadas pela letra H que tem alguma relação com o Espiritismo, né? Afinal de contas, nós estamos num programa espírita. E a primeira palavra que nós escolhemos desta vez foi humanidade. Então vou ver aqui com o Humberto o que tem a ver, como é que a primeira coisa que você lembra de humanidade, alguma citação nas obras básicas ou da nosso pertencimento ao reino humano, como é que o que você gostaria de falar inicialmente? Mais ou menos por aí, Wilson. A humanidade são duas classificações, né? O conjunto dos seres humanos, né? Ou eu posso dizer a humanidade no sentido de ser humano, não é verdade? Então, o conjunto de seres humanos é considerado os seres criados por Deus, que são os seres únicos dotados de inteligência que habitam o nosso planeta. E esses seres humanos são necessariamente responsáveis por ter humanidade, por serem humanos em relação ao próprio planeta, em relação à ecologia, à natureza, aos animais e principalmente entre si, né? É claro que isso ainda é um desejo, né, que existe, porque a gente sabe como a humanidade se comporta e em que momento nós estamos hoje da nossa humanidade, porém, o nosso objetivo é esse, que essa humanidade perceba que todos nós pertencemos à mesma classe de seres inteligentes, criados por Deus, ao desenvolver a nossa moralidade, a fim de que essa humanidade tenha a fraternidade, que é o que somos, todos irmãos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, e o objetivo é que a humanidade seja humana. Andréia, quer ter mais alguma coisa como a título de introdução ou você já poderia responder, que eu coloquei lá na abertura, uma avaliação assim, né? Nós espíritas, se a humanidade está melhorando, tem gente que acha que a gente está andando para trás, tem gente que acha que não, que apesar de tudo a gente está caminhando para frente, estamos progredindo. O que você colocaria para nós? Às vezes a gente fica se questionando, né, se a humanidade está indo para frente de fato, né, porque vemos tantas coisas, mas o progresso, o desenvolvimento individual, ele é notado, não é? Há muitas coisas que, por exemplo, com relação a preconceitos, que já melhorou muito, né, a humanidade avançou nesse aspecto.
ao conhecimento científico, tecnológico, o quanto a humanidade já melhorou, né? O que ainda estamos tateando, indo um pouco devagar, é no conhecimento moral, né? No desenvolvimento moral. Sempre repito, né? Parece até repetitivo. Vou falar de novo do desenvolvimento moral, né? Tem que falar, mas né? A gente vai observando. Se olhássemos para o passado, nós veríamos o quanto ainda lá atrás, né, em épocas bem antigas, havia muito mais violência, muito mais dificuldade, muito mais preconceito de toda espécie. Então, nesse aspecto, quando nós olhamos, dá para ver o avanço, mas temos muito a melhorar, né? A humanidade precisa continuar se desenvolvendo. Pois é, o Espírito Emmanuel, que era orientador do médium Francisco Cândido Xavier, ele dizia que, coloca isso em alguns livros, uma analogia de que o espírito humano possui duas asas, né? A do intelecto, a inteligência, e a da moralidade. E eu acho que é por isso que a gente está caindo tanto, né? Porque a gente está praticamente de uma asa quebrada, né? Nós só temos o do intelecto, que tenta nos impulsionar para o alto, em compensação a moral, então o nosso voo é todo torto, né? E toda hora a gente está sofrendo quedas. É assim a nossa humanidade, a gente realmente tem que melhorar muito. Você quer colocar... Bom, se for o caso, a gente volta depois, algum acréscimo que vocês queiram fazer, a gente passa para o segundo item. Vou começar agora com a Andréia aqui, que é humildade, Andréia. Humildade é uma das palavras mais importantes, como você disse na abertura, né? Uma das virtudes mais importantes. Quando a gente vai olhar o significado dessa palavra, quando você coloca no dicionário, no online mesmo, o significado, a etimologia da palavra humildade, ela se refere do latim, que significa humus. O humus é terra, é chão. Então, humildade, ele é como se fosse os pés no chão. O quanto mais próximo dos pés na realidade. Então, eu não quero ser a mais do que eu sou. Eu sou humilde quando eu admito os meus erros, eu reconheço que eu estou em crescimento, eu não entro para o lado da vaidade, né? Eu não quero ser a mais do que, ou em conhecimento, ou em qualquer outra situação. Então, eu estou com os meus pés na realidade. Isso é ser humilde. No Evangelho, a palavra humildade, tem uma parte bonita do Evangelho que traz a humildade ligada à caridade, porque você reconhece no outro essa humanidade que o Humberto trouxe, você consegue ver no outro. Então, eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça para mim, né? Que é uma passagem de Jesus. Então, eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Então, eu também estou sendo humilde. E caridoso. Então, o humilde, ele é caridoso, ele tem a bondade no seu coração. Ele não quer ser a mais, mas ele também não é a menos. Não tem a ver com a questão de bens financeiros, né? Aquela pessoa, porque a gente confunde. Não tem dinheiro, não tem recurso financeiro, é bem humilde. Não tem a ver com isso. Sim. Né? Então, a humildade tem a ver com a questão da caridade, segundo o Evangelho, e na continuidade da explicação, o Kardec traz que o antônimo de humildade é o orgulho. Sim. Então, o indivíduo muito orgulhoso, né, ele precisa melhorar a parte da sua humildade. Pois é, Humberto, ouvindo a Andréia, a gente fica pensando algumas coisas, né? Primeiro, assim, exemplos, grandes figuras que passaram pela humanidade, né? E que eram exemplos clássicos de humildade. A gente lembra aqui no Brasil o Chico Xavier, né? Uma pessoa excepcional nesse aspecto. A gente lembra de um Francisco de Assis também, que se desfez dos bens materiais, usava uma sandalinha, tanto que tem aquela dita sandália franciscana, né? Mas ao mesmo tudo bem, maravilhoso. Não sei se está ao alcance, não está. Eu diria que não está ao alcance da imensa maioria das pessoas ser humilde dessa maneira. Por outro lado, existe aquilo que poderia se confundir, né? De humildade com amor próprio. A pessoa que não tem, às vezes nem se respeita, ela se encolhe, ela se subestima, achando que não tem capacidade para nada. Como é que equilibra isso?
Então, aí esse caso, eu acho que não tem nada a ver com humildade. Tem a ver, talvez, com a própria personalidade da pessoa necessitando de um tratamento, de um entendimento melhor. Porque a principal característica de uma pessoa humilde, no nível que você falou, de um Francisco de Assis, Chico Xavier, Gandhi, é a sabedoria. Porque para ser humilde como eles, tem que ser sábio como eles. Então, eu entendo que o adquirir, o ganhar sabedoria, desenvolver sabedoria, faz a pessoa ser humilde. Não é verdade? Porque nenhum desses ícones de sabedoria, de humildade, saía fazendo a autopropaganda de todas as qualidades que eles continham. E tinham muitas, né? E nunca fizeram. Tal qual Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei. Então, e ele era um dos maiores sábios da humanidade. Então, e a humildade demonstra humildade, é uma característica do sábio, eu entendo assim. Então, a gente desenvolve a humildade, desenvolve o entendimento para tentar chegar na sabedoria, né? Então, eu acho que é isso que faz a pessoa humilde. Ele tem que ficar muito grande, tem que crescer muito para descobrir que ele é bem pequenininho. Exatamente. Né? Para realmente dimensionar. Porque eles veem a grandeza do universo e veem a Deus. Aí eles se enxergam muito melhor do que nós. Exatamente. Né? Exatamente. Né? E como o André bem colocou, que o oposto da humildade é o orgulho, um orgulhoso ele pode ser, vamos dizer, de conhecimento, rico de conhecimento, mas de sabedoria pobre. Não é verdade? Porque ele não consegue desenvolver esse equilíbrio dentro dele. A gente é poeira cósmica, né? A gente é um farelinho no universo, então as pessoas estão completamente iludidas, achando que elas têm poder, têm fama, têm beleza, é tudo transitório, não leva a lugar nenhum e as virtudes que ficam, uma delas é humildade. Andréia, o nosso terceiro item é hábitos. Te lembra o quê? Hábito lembra muito esse treino que nós sempre trazemos aqui no programa, né? Do quanto a doutrina espírita nos mostra que nós estamos aqui aprimorando o nosso conhecimento. E a gente aprimora pelo hábito. Então, o hábito é esse treino diário. Mas a gente também tem que lembrar que desenvolvemos hábitos não tão saudáveis. É aí que eu quero chegar, porque hábitos a gente tem bastante, agora tem que separar os bons dos ruins. Geralmente os maus, eu coloquei lá na abertura, que são atavismos trazidos do passado. Isso. Se você chegar a reencarnar uma vez e outra e ficar repetindo sempre os mesmos erros, você não vai sair do lugar, você vai ficar no mínimo estagnado, porque o espírito não retroage, né? A gente sabe disso, mas também ele não vai evoluir. Então aquela asinha da moralidade ou do intelecto, ele não vai conseguir alçar voo. Né? Então ele necessita de transformar. Kardec fala muito na educação como para promover a transformação dos hábitos, os hábitos ruins substituídos pelos hábitos bons. O hábito ele pode ser aprendido, a gente reconhece que aquilo faz bem, então a gente passa a treiná-lo. E para ele se estabelecer como um hábito, é muita repetição, né? O mesmo acontece com o hábito ruim, que a pessoa, por exemplo, ela está tão condicionada a fazer aquilo lá que ela não para analisar o seu próprio ato. Então ela acaba caindo de novo naquela armadilha. As viciações, até uma coisa do dia a dia, por exemplo, você recebe uma notícia, você sabe que aquela notícia é ruim, é um fake news, mas você tem o hábito de encaminhar, né, aquela notícia. Então, é o melhor parar e observar, mas para que eu vou encaminhar isso aqui? Não vai prejudicar, né? Humberto, falando nisso também de criar novos hábitos, já li ouvi palestrantes, espíritos falarem que até a caridade, tem pessoas que têm muita dificuldade de ajudar o próximo, né? Então eles recomendam que às vezes você tem que fazer, não é aquela caridade interesseira, mas é aquela caridade como exercício, ela não é a verdadeira caridade ainda, espontânea, de amor ao próximo, mas ela faz meio que, entendeu? Vencendo aquelas resistências, porque aos poucos faz 1, 2, 3, 50 vezes, 100 vezes e acaba criando um hábito novo, né? De fazer depois de uma maneira espontânea. Tem um tempinho para você arrematar aí o
falando sobre hábitos. Então, primeiro, deve existir o quê? O desejo, não é verdade? O desejo íntimo de ser, vamos, no caso, caridoso. Né? Porque a gente vai corrigir nossos hábitos e criar eles um a um. Né? Não se pode generalizar, vou ser 100% amanhã, não. É um trabalho que, tanto que temos muitas encarnações, né? Mas a gente não pode, como se disse, não pode ficar parado. Todo dia nós temos que estar desenvolvendo alguma coisa, né? Cada minuto é importante. Então, eu preciso ter o desejo de me melhorar em determinado sentido, né? Aliás, começando onde a Andréa falou lá, primeiro eu tenho que reconhecer, né? Reconhecer meu mau hábito e ter o desejo de melhorar esse hábito ou de criar um hábito, substituir ele por um hábito saudável, um hábito feliz, né? Que vai me trazer satisfação. Aí sim, aí como você falou, eu vou começar a exercitar, às vezes a contra-vontade, eu vou errar de novo, né? Mas com aquele propósito é que eu vou conseguir, ao longo do tempo, desenvolver o hábito que eu almejo. Né? Tem que haver esse movimento íntimo, essa alavanca do desejo, né? E você consegue. Mas é a vontade e ter força nessa vontade, né? Porque às vezes a pessoa tem um desejo, ela pensa, eu preciso fazer isso, preciso mudar aqui, preciso mudar lá, mas ela não tem a força de vontade, não tem a intensidade necessária para se manter naquele objetivo, né? Então, é assim, vocês falaram bem aí, resumindo, a gente volta de novo com Sócrates, né? Que recomendava que o autoconhecimento, a gente também tem falado bastante sobre isso aí. Bom, nossas reflexões de hoje fica por aqui, vem aí o Nós e o Mundo. Okay? Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em perguntas e respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver. Que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo, a Hilde e eu, Rose, vamos conversar a respeito do seguinte tema. Aquela passagem de Jesus em que ele disse, brilhe a vossa luz. O contexto é mais ou menos o seguinte, está no Evangelho. De tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Quando a gente lê esse texto a primeira vez, né, e o reflete sobre ele, parece um contrassenso. Jesus disse em outras passagens, né, que devíamos até lavar, deu o exemplo, lavar os pés dos nossos irmãos, que devíamos ocupar o último lugar. Disse que os últimos serão os primeiros, enaltecendo a humildade. E aqui ele coloca que devemos brilhar. Não é um contrassenso aí, não?
Bem, Rose, se nós olharmos dessa forma, e até parece mesmo, né? Assim, nossa, é como se estivesse falando tanto da humildade, de repente se coloque em evidência, apareça, brilhe, não é? Porém, o que Jesus está nos falando? Qual é o convite que nós estamos recebendo quando ele fala? Brilhe a vossa luz, né? Dentro de todo esse contexto que você trouxe, de tudo que a gente vai buscar, é justamente assim. Primeiro que a gente tem que ver que a nossa grande luz é Ele, né? O Mestre Jesus. Essa grande brilhar luz, a luz dele. Então nós temos que fazer brilhar a luz do esclarecimento, do conhecimento, dos ensinamentos, trazer para nós, para que a nossa chama, essa do conhecimento, do melhoramento, do burilamento, de seguir os seus exemplos, nas atividades corriqueiras e nas relações, nessas relações, inclusive banhando os pés de um amigo, que essa essência que possa florescer, né, possa iluminar o nosso caminho e o caminho dos outros. Tem lógica. Só que ele disse assim, para que eles vejam as vossas boas obras também. E daí? Né? O que eu pensei quando eu vi para que vejam as vossas boas obras e brilhe a vossa luz também, né? Eu fiquei pensando que luz, né? Que luz que nós temos, as nossas boas obras, né, apareçam. Sim. E me lembrei daqueles trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, em que eles, e do Livro dos Espíritos, em que eles nos esclarecem que o nosso processo de evolução, de aquisição de luz é lento, mas inexorável, né? Todos vamos chegar a um estágio de aperfeiçoamento superior ao menos, se não à perfeição. Mas que nós temos no mundo tarefas e missões com as quais nós adquirimos a nossa luz. E que essas tarefas são de ordem pessoal, a gente se cresce, se desenvolve, de ordem geral, servimos à harmonia. Então, me parece que nós estamos sendo convidados também, além e claro, acima de tudo, porque é a tarefa maior, a trazer as lições dele, teóricas, e explicar e ensinar, a vivenciarmos aquilo que ele ensinou, como você bem colocou também, né? E produzirmos boas obras, para que nós encontremos o sentido da nossa vida. Vida sem sentido, sem sabermos qual é a meta, qual é o objetivo, não traz felicidade. E para nós sermos felizes, estarmos em harmonia, até com os propósitos divinos para nós temos que conhecer qual é a nossa possibilidade de servir, conhecermos a nós mesmos e, a partir daí, definirmos um rumo, tarefas e missões, ou missão a executar, em que demos o melhor de nós. E nesse processo, embora, né, a nossa tamanhinho ainda, adquirirmos a nossa luz ou produzirmos boas obras, sem que estejamos, como você bem colocou, nos glorificando delas, mas para que sejamos um ponto de amor, um ponto positivo nesse mundo, em que a mídia, a atenção, o pensamento coletivo ocupa-se aparentemente 99% do tempo em discutir que tipos de temas, não é? O que ocupa a mente humana na maior parte do tempo? Na maior parte do tempo são temas supérfluos, né? São coisas banais, a evidência de um e de outro. E quando a gente fala, como você bem disse, né? Bem trouxe a questão da luz. Quando nós pensamos na luz, da nossa luz, trabalhando, como você disse, vamos nos trabalhando, nos reformulando, é trazer justamente a luz através do quê? Deixando transparecer o que melhor em nós existe. Aquilo que Jesus já trabalhou na gente. Já trabalhou na gente. Nós somos, né? Nós temos, como você falou assim, essa luz está em nós. Mas muitas vezes ela fica apagadinha, né? Ou às vezes nem está quase lá. E a chama. Tem senso de humildade. Sim, também, né? Mas é o quê? É que nós precisamos trabalhar justamente as imperfeições. Então é aquela coisa, né? Essa luz, ela vai aumentando a partir do momento que nós vamos percebendo o que nós necessitamos modificar,
nos reconhecendo como esses seres que ainda somos imperfeitos, mas que nós podemos modificar e fazer brilhar o que melhor está em nós, porque estamos nesse momento imperfeitos, mas em busca de um caminho melhor. E como todas as criaturas, né, temos uma única fatalidade, né? Temos uma única condenação possível. A beleza, a sabedoria e o amor, porque Deus criou a todos, né, para isso, né? Ninguém se perde. Eu vejo assim, quando analiso, né, brilha a vossa luz pelas vossas boas obras. O que atrai a atenção do mundo, o que ocupa o pensamento na maioria do tempo, né, durante o nosso dia comum, são os escândalos, a corrupção, a política do mundo, né? Coisas geralmente que chamam a atenção, que chocam e que vendem o noticiário. Mas brilhar a luz exige de nós uma mudança de paradigma, né? Exige que nos dediquemos, como você colocou, à divulgação das boas coisas. E como é que a gente pode fazer isso? Não é com discurso, né? Não é com teoria. E estamos longe, longe, longe de ter luz própria ainda. Mal e mal, né, conseguimos refletir com aprendizadinho pequeno ainda do que Jesus ensinou, apesar dos nossos esforços. Vagalume, olha lá. Se for vagalume, já estamos no lucro. Pelo menos a gente brilha um pouquinho. Mas o que o Evangelho nos coloca, né? O que a lição dos Espíritos nos coloca? Que nós não precisamos, para produzir boas obras, estarmos num processo de autoelevação espiritual. Para os espíritos superiores, fazer o bem é a sua natureza já, para nós ainda não é. Nós estamos em luta para atingir esse patamar. Então, de nós só é exigido uma coisa: boa vontade e perseverança, comprometimento com o bem. Nós vamos falhar, nós vamos ofender sem querer, nós vamos errar, nós vamos cair. Mas se não perdermos tempo lamentando, né, nem nos prendendo aos nossos erros, e tivermos um comprometimento com o bem, buscando renovar e acertar, nós conseguiremos, com certeza, pelo menos tentar ser vagalume, piscar um pouquinho. É a responsabilidade. Eu mesmo, acho. É a nossa responsabilidade, né? É isso que você está falando. É o nosso compromisso de fazer brilhar e trazer à tona, como você falou há pouco ali, nós perdemos tanto tempo falando sobre coisas desinteressantes, mas que às vezes para fazermos parte, aquela coisa do pertencimento, de fazermos parte do grupo, ou de, né, a gente vira párea quando se não comenta, a Rose está falando, está comentando, está postando, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Então, embora eu não concorde, eu vou lá, e aí nós estamos nos omitindo, deixando justamente que a falta da luz, as imperfeições, as tão chamadas trevas prevaleçam. O convite de Jesus é o contrário, para que nós possamos clarear o conhecimento, a inteligência. E o principal, o que está no final da lição de Jesus, né? Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Então, divulgarmos as nossas boas realizações, as dos outros, divulgarmos o bem de todas as formas, é para que glorifiquemos a Deus, né? Não para que glorifiquemos a nós, criaturas imperfeitas, respeitando nos outros, né, a gema bruta que nós também somos, mas vendo que Deus vê em nós, possibilidades infinitas no tempo. Nós com certeza vamos ter alguma luzinha para tentar começar a brilhar. Que brilhe, então, a nossa luz. É isso aí.